Bom dia, alunos do sétimo ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao módulo 5 da apostila, tá? E lá no módulo 5 nós vamos dar continuidade a partir da página 246. Nós vamos falar das principais produções agrícolas do Brasil, tá? Bom, segundo o IBGE, os 10 produtos que o Brasil mais produz, que mais se destacam no Brasil, que mais se destacaram em 2015, tá? E não houve uma mudança muito grande de lá até aqui, é a soja, o milho, a cana-de-açúcar, o feijão, o arroz, trigo, café, mandioca, laranja e banana, tá? Então, esses são os que têm, né, os mais destacados, né? Aí vocês perguntam para mim assim, mas qual que tem maior destaque? Qual que é mais produzido? Qual que é a maior produção no Brasil? Aí eu vou perguntar para vocês assim, mas maior produção em quê? Porque quando a gente fala de maior produção, existem 3 critérios que a gente tem que analisar para dizer que são dimensões de produção. 3 critérios para a gente dizer em relação à produção, qual é a maior. Quais são esses critérios, gente? Quantidade produzida, área plantada e valor da produção. E aí, quando vocês perguntam assim para mim, qual é o produto mais produzido no Brasil? Eu pergunto para vocês, a partir de qual critério? Né? Por que tem diferença nesses critérios? Né? Vamos pensar primeiro a área plantada. Né? A área plantada é o tamanho da sua plantação, tamanho da sua área. Só que nem sempre a área plantada vai refletir uma grande quantidade produzida, porque, pensa só comigo. Essa quantidade produzida é medida em toneladas, tá? Aí eu tenho uma área plantada de 1.000 hectares de algodão. Vocês sabem que o algodão é leve, né? E aí eu tenho uma área plantada de 1.000 hectares de melancia. Quem é que vai produzir mais em toneladas? A melancia, que é mais pesada, não é? Então, numa mesma área, eu tenho quantidades produzidas diferentes. Então, eu posso dizer assim, qual é a maior produção do Brasil em área plantada? Em área plantada é a soja no Brasil, né? Em área plantada, acaba sendo a soja. Aí, qual que é a maior produção do Brasil em quantidade produzida? Em quantidade produzida já é a cana-de-açúcar, em milhões de toneladas. E olha que diferença, se vocês olharem lá na apostila de vocês, aqui, nessa tabela. Acompanha junto comigo nessa tabela aqui da apostila, né? A soja tem 31 milhões de hectares, que produz 95 milhões de toneladas. A cana, em 9,4 milhões de hectares, produz 678 milhões de toneladas. Por que essa diferença tão grande, gente? Soja, tamanhinho, né? A cana bem maior, bem mais pesada, nasce muito mais, né? E aí dá essa diferença tão grande. E aí também tem o terceiro fator, que é o valor da produção, né? Porque às vezes você tem uma área plantada que tem muito grande, mas de uma coisa que não é muito cara. E aí você tem uma área reduzida, mas de uma coisa que é bem cara, então o seu valor produzido vai ser muito maior, né? Se a gente olhar aqui a tabela, por exemplo, né? A cana-de-açúcar, que aqui tem maior quantidade produzida, que são 678 milhões de toneladas, ela rende 41 bilhões de reais. Já a soja, que dá 95 milhões de toneladas, ela vai render 72 bilhões de reais. Então, a quantidade plantada e o tamanho da área nem sempre significa um lucro maior. Depende também do valor da produção. Então, da próxima vez que a gente perguntar assim, mas qual é o produto mais produzido no Brasil? Qual é a maior produção do Brasil? Vocês falam para a pessoa assim, a partir de que critério, meu caro? Área plantada, produção ou valor da produção? Vai parecer, né, bem inteligente. Mas são os critérios de análise da produção. Então, os 3 critérios de análise da produção é quantidade produzida,
A área plantada e valor da produção. Lembra que eu falei que os transgênicos, né, aumenta a quantidade de espigas de milho por pé, de frutas por pé de fruta? Para quê? Para aumentar essa quantidade produzida sem aumentar a área, porque aumentar a área é muito custoso. Então é mais fácil você investir no aumento da quantidade produzida, né? Tentando evitar investir na área, porque aumentar a área de produção custa muito dinheiro e também degrada ao meio ambiente. E aí, quanto maior o valor da produção, melhor. E daí, às vezes, um produto que você produz pouco, né? Vamos pensar na plantação de pitaia. Pitaia que é bem caro, né? Você não precisa produzir, e a fruta ainda é grande, pesa bastante. Você não precisa produzir muito para você ter um bom lucro, porque o produto é caro. Então, todos esses três fatores, né? Você tem que analisar na hora de escolher um tipo de produção. Às vezes você vou escolher uma coisa que não tem uma produção, não tem um valor muito grande, mas uma coisa que nasce muito. Então eu vou ganhar na quantidade. Ah, mas eu não tenho muito dinheiro para investir, né? Numa plantação, numa área muito grande, para investir numa quantidade muito grande, então eu vou plantar alguma coisa que tem um valor de produção bem alto. Porque daí, por mais que a quantidade produzida e a área plantada seja menor, o valor da produção vai ser bem alto, tá? No Brasil, a gente tem um mapa aí mostrando, né, as principais produções agrícolas de arroz e de feijão por estado, né? O estado de São Paulo, ele detém 6% da produção de feijão do mundo, né? Do mundo não, do Brasil, desculpa. E Itaí tem um grande destaque para essa produção de feijão, né? Aliás, seria interessante vocês pesquisassem e mandassem para mim, né? Quantidade de toneladas de feijão produzida no município de Itaí. Não sei se deve existir um valor, um dado, né? E aí vocês pesquisam e mandem para mim. É uma pesquisa interessante, né? Para esses dias de quarentena, para a gente ter uma ideia da produção agrícola da nossa região, porque nós moramos numa região exclusivamente agrícola, né? Toda a nossa região aqui interior, né, de São Paulo, nossa produção ainda é agrícola. Aí tem também a produção de arroz, tá? E aí mostrado também por estados. E aí, como eu já falei para vocês, né, a gente, né, na próxima página 247, a gente tem um mapa. Então, a gente tem as principais produções agrícolas e aqui a gente tem as principais produções agrícolas 2, então a gente tem as principais produções agrícolas 1 e as principais produções agrícolas 2, né? Então, ali é arroz e feijão, base da alimentação do brasileiro, e aqui a gente tem cana-de-açúcar. Por que produz tanta cana-de-açúcar, gente? Porque cana-de-açúcar vira álcool, né? E aí, qual é a grande importância da cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar vira álcool, vira combustível, por isso que tem uma produção muito grande, né? E a gente tem uma produção grande no estado de São Paulo, 50% da produção de cana-de-açúcar do Brasil está no estado de São Paulo. Depois soja, que Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul detém grande parte da produção. E o milho, que também é bastante produzido, tá? Bom, aí a gente vai fazer uma análise bem rápida, tá? Bem rápida mesmo, porque é muito complexa a análise desses produtos, é só para a gente ter uma noção, né? Da produção agrícola brasileira, né? Dos mapas anteriores, um pouco da história e um pouco dessa concentração, né? Então, primeiro, o feijão. O feijão ele tem uma concentração no sudeste e sul do Brasil. Então, as maiores produções é no sudeste e no sul do Brasil. E aí, agora a gente tem também um crescimento recente na Bahia. Arroz e feijão são produtos básicos da nossa alimentação, então a gente produz bastante, tá? O arroz é um produto básico alimentar do brasileiro, tá? E ele ainda é mais, o seu cultivo é ainda mais concentrado que do feijão. O cultivo do arroz, o cultivo do feijão ainda é um pouco mais desconcentrado, mas do arroz é bem concentrado. E a produção, ela está em 5 estados brasileiros, como a gente já viu no mapa da página 246, né? Que é o Maranhão, Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Então, olha só que interessante, no estado de São Paulo a gente não tem grandes produções de arroz. Então, a gente compra arroz que é produzido nesses lugares. Por quê? Porque a gente tem dois tipos principais de arroz, tá? Que é o arroz de sequeiro e o arroz de alagadiço.
E aí, o arroz de sequeiro é produzido em lugares que é bem seco. E o arroz de alagadiço em lugares que chove muito, tem que ter bastante água. E aí as regiões Maranhão, Tocantins, Mato Grosso do Sul têm uma produção de arroz de sequeiro, porque são climas que são mais áridos. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles produzem um arroz já algumas partes de alagadiço e algumas partes também de sequeiro. E daí em São Paulo, Paraná, a gente não vai ter condições climáticas que agradem muito o arroz. Então por isso que o arroz não se desenvolve muito bem e aí a produção vai se concentrar nos outros estados, tá? A cana-de-açúcar, que começou lá no Nordeste do Brasil, lá no início da colonização do Brasil, tá? E durante o período colonial foi muito importante, né? E atualmente ela tem concentrada no estado de São Paulo. Porque assim, a cana-de-açúcar, ela é um tipo de produto agrícola que degrada muito o solo, exige muito do solo. E aí, quando você planta muito num lugar sem cuidar do solo, você acaba exaurindo esse solo, né? O solo chega à exaustão, a gente já estudou isso. E aí você tem que mudar de lugar. E aí a cana-de-açúcar ela foi migrando. E ela também é um produto que precisa de condições climáticas muito específicas, né? Ela tem 3 fases, né? Que é a brota, a floração e depois a maturidade. E aí, para cada uma dessas fases, ela vai precisar de uma fase que tem que chover, tem que chover mais, uma fase que não pode chover, tem que ter sol, senão não tem produção de glicose, sacarose, que é uma das coisas importantes, o açúcar da cana, né? Eu falei do combustível, mas a cana também a gente usa para produção de açúcar, que hoje em dia a maior produção é de combustível mesmo, mas a cana também a gente faz açúcar, tá? Então, hoje em dia, ela está concentrada no estado de São Paulo e ela é matéria-prima primordial do açúcar e do álcool. A soja, que começou no sul, migrou para o centro-oeste, né? E a soja também é base da alimentação. O Brasil vende muita soja. Como assim base da nossa alimentação, professora? A gente come pouca soja. Só que soja é base de ração para animais e a gente come muito animal. E aí, tipo, ração de galinha, ração de gado, vai soja. Então, é base da nossa alimentação para alimentar os animais, a produção agropecuária. O milho, que também é matéria-prima de muita coisa, né? Façam um outro teste, olhem no armário, na despensa de vocês, o tanto de coisa que vai milho, gente. Muita coisa vai milho. E aquilo que não vai milho, vai amido de milho. Então, o milho está presente em muita parte da nossa alimentação. É pão, é macarrão, salgadinho que a gente come. Muita coisa vai milho, né? O Brasil não tem uma produção de trigo muito específica, mas o trigo também é muito importante em relação ao mundo, tá? A safra agrícola brasileira só tem aumentado, né? A gente sabe que a modernização ajudou a aumentar a nossa safra agrícola. Então, a gente tem visto nos últimos anos uma modernização da agricultura que leva a esse aumento da nossa produção agrícola, tá? Bom, gente, então, Opa. Esse é a finalização, né, desse módulo, para a gente falar um pouco, né, da produção agrícola no Brasil. E a gente chegou ao final desse módulo de geografia, né? Eu peço que vocês façam lá para mim agora teste 3 da apostila na página 250, tá? Então, ó, teste 3 na 250. E vocês vão fazer para mim também o em casa 3. Teste 3 e em casa 3, tá? Então é isso, gente. Eu peço que vocês tirem as dúvidas, que vocês me mandem as dúvidas para a gente poder fazer com que todo mundo consiga entender certinho esses conteúdos, tá? Então, até a próxima aula. Estudem bastante, fiquem bem.